Oi pessoal, fazia tempo que eu não vim aqui no canal falar propriamente sobre investimentos. Os últimos vídeos que eu tinha feito foram sobre finanças, sobre alguns programas dos bancos, enfim. Mas hoje nós vamos falar sobre bolsa de valores e alguns cuidados que você tem que tomar. Mas antes disso, eu queria que você me respondesse aqui nos comentários o seguinte: você já faz investimentos, por exemplo, na bolsa de valores? Você já atua, você já investe em ações ou em fundos imobiliários, no Tesouro Direto, ou você ainda não investe, mas tem vontade de investir? Comenta aqui embaixo para eu saber exatamente qual que é o perfil das pessoas que estão me assistindo, para que eu possa produzir conteúdos direcionado ao que você precisa ou direcionado àquilo que você vai me responder. Além disso também, se você tiver alguma dúvida em relação aos investimentos, você pode também deixar aqui no comentário, beleza? Olha só, a gente viu, né, que nessa pandemia a bolsa de valores caiu, porque ela estava caminhando, né, sempre de maneira crescente, e ela deu uma queda por causa da pandemia. E a maioria das pessoas sempre falam assim, né, tentam vender o American Dreams, ou o sonho americano, né, no caso assim, como sendo sempre trazendo o lado positivo da bolsa de valores. E o fato é que, com essa pandemia, apesar de maneira geral a bolsa ter caído, houve sim empresas que elas não caíram, em vez disso, elas cresceram muito. Nesse caso, né, até mesmo esse ano, elas se multiplicaram 20%, 50%. Elas cresceram esse valor. Inclusive, vou colocar aqui na tela algumas dessas empresas para você dar uma olhada como elas se saíram. Então, apesar de a bolsa ter caído, algumas ações subiram, né? As ações que dependiam da abertura do comércio, de alguma forma que foram impactadas de fato, né, sofreram. Alguns setores sofreram e caíram. E de maneira geral, pessoal, existe algumas ações ainda que não voltaram a se valorizar e que têm um potencial muito grande para se valorizarem ainda. E eu vou te falar qual que é o setor dessas ações. Mas antes eu queria falar o seguinte: como eu falei, a maioria das pessoas só levam em consideração o lado positivo da bolsa de valores, né? O American Dreams, o sonho americano, os altos ganhos. E de fato eu particularmente gosto muito de ações. Para mim é um dos melhores investimentos que tem. Mas é necessário você ter alguns cuidados na hora de você operar na bolsa. Então, como você deve agir? Quais os cuidados que você deve ter se você está entrando na bolsa agora, ou ainda de que maneira você deve agir, né, diante dessa situação que nós estamos? Porque ainda nós estamos vivendo um clima de incerteza, né, economicamente falando. Então, olha só, o primeiro cuidado que você deve ter é você conhecer exatamente qual que é o seu perfil de investidor. Existe o perfil de investidor conservador, moderado e arrojado. O conservador é aquele que não gosta de correr risco. O moderado é aquele que ele é um pouco conservador e um pouco arrojado. Nesse caso, ele não gosta muito de correr riscos, mas vez ou outra ele corre algum tipo de risco, né? No caso, em busca de uma alta rentabilidade. Ele então investe tanto na renda fixa como na renda variável. Já o investidor arrojado, ele é aquele tipo que destina a maior parte do seu dinheiro para a renda variável, isto é, para os ativos que possui uma rentabilidade maior, mas que também tem um risco maior. Então, tenha essa noção clara de qual perfil de investidor você faz parte e invista conforme esse seu perfil. Porque olha só, se você é um investidor conservador que não gosta de maneira nenhuma de correr riscos, e você vai e faz investimento, um aporte em alguma ação, e aí essa ação sua cai 5%, aí você, né, fica louco, não sabe o que faz, você não aguenta ver o seu investimento cair nesse 5%, por exemplo, né, o valor total que você investiu. Então, assim, conheça qual que é realmente o seu perfil de investidor e invista de acordo com ele, beleza? O primeiro passo é isso. O segundo é: siga ou defina a sua própria estratégia de investimento, isto é, qual que é o prazo que você quer fazer, qual que é o prazo da operação. Aquele investimento, o intuito dele é a curto prazo, médio prazo ou a longo prazo. Ainda assim, defina também o tipo de alocação que você quer fazer. No caso, você quer investir mais na renda variável ou mais na renda fixa? Como você vai fazer a divisão
dos seus investimentos, né? Quando eu falo assim, a questão da bolsa de valores, isso tem tudo a ver porque se você direciona a maior parte para a bolsa de valores, você tem que ter a ideia, você tem que ficar ciente de que você está colocando o seu dinheiro todo na mesa, então você está correndo um risco maior. Então você precisa, né, digamos, suportar as consequências dessas escolhas. Então veja bem onde você está colocando, onde você está fazendo a sua alocação. Investir bem, pessoal, é investir ganhando sempre. E para você ganhar sempre com a bolsa de valores, independentemente se ela estiver subindo ou se ela estiver caindo, ou ainda acontecendo situações como essas que aconteceram, você tem que trabalhar com a realocação e também com uma carteira que tenha uma gestão ativa. Isso é, que você esteja ali acompanhando ela, que você tenha paciência para poder ver os seus investimentos crescerem, mas você também tenha uma boa estratégia no sentido de, tal investimento subiu líquido, vou realocar esse valor para esse, ou ainda vou fazer aqui um preço médio para poder diminuir a minha perda. Enfim, tudo isso, né, deve ser levado em consideração. Investir bem não é você simplesmente ganhar um valor super alto essa semana e nunca mais ganhar nada, né? Todos os outros você perda. Não. Investir bem é você investir com consistência e ter ganhos consistentes. Você sempre ter os ganhos, sempre fazer ganhos. Como eu falei para vocês, existem alguns setores relacionados a ações, que cada empresa pertence, que elas caíram de fato porque foram impactadas pela pandemia, né? Pelo fechamento dos comércios. E um desses setores que foi afetado e que eu acredito que eles ainda não incorporaram de fato o valor que eles merecem, isso é, são barganhas, digamos assim, existem ainda barganhas, é o setor de shoppings. Veja, pessoal, o que é, no caso, você dizer que a bolsa está cara ou que determinada ação está cara? É como dizer que esse batom de cacau aqui custasse R$5. Só que as pessoas estão pagando ou as pessoas estão vendendo ele por R$10. Poxa, você vai chegar e falar assim, esse batom está caro, não é verdade? Então, quando as pessoas pagam mais por uma ação, mais do que ela realmente vale, isso é, ela está cara, né? E ainda, quando uma ação está barata ou ela é uma barganha, é porque estão pagando bem menos do que ela vale. Nesse caso, ela está cotada a muito menos do que ela realmente vale ou ela tem potencial de valer. É como se esse batom de cacau, como eu falei, o preço dele fosse R$5, né? Ele valesse realmente R$5, só que estão vendendo por R$1 ou por R$2. Nesse caso, você provavelmente vai comprar ou vai querer comprar porque está realmente barato, está abaixo do preço, né? Então, algumas ações desse setor de shoppings, eu infelizmente não posso indicar aqui para vocês nenhuma dessas ações, né? E eu não estou fazendo isso, não estou indicando as ações, mas eu estou aqui trazendo, de certa forma, um conteúdo para que você possa pesquisar e ver qual que realmente dessas ações você pode tentar lucrar e ter um ganho bom quando elas realmente se valorizarem, porque elas caíram e ainda não se recuperaram. Então, fique de olho nesse setor, pesquise, veja a fundo se realmente, assim, leve ao pé da letra o que eu estou falando aqui. Faça você mesmo a pesquisa e veja qual dessas ações elas têm um potencial realmente, como eu estou dizendo. Eu acredito que você vai tirar uma grande vantagem disso e existem sim barganhas aí, né, de ações que não se valorizaram ainda. Resumo da ópera do vídeo de hoje. Se você está iniciando seus investimentos na bolsa ou você está procurando realocar os seus investimentos, veja esse setor que eu falei para vocês, né? E também tenha esses cuidados que eu falei nesse vídeo aqui. Veja qual que é o seu perfil, monte a sua estratégia direitinho, considere fazer uma gestão ativa da sua carteira e também, principalmente, desenvolver uma estratégia que você tenha ganhos constantes. E muitas vezes as pessoas elas ficam ansiosas ou elas ficam querendo ganhar dinheiro muito rápido e acabam atropelando e por isso muitas vezes o risco aumenta, porque elas não sabem exatamente o que está fazendo e por isso que muitas vezes perdem dinheiro nas ações. Mas não vai ser o seu caso porque você recebeu essas instruções aqui, eu acredito que elas são muito importantes para você se dar bem na bolsa, ok?
Era isso que eu tinha para falar, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal. Até mais, tchau, tchau!